Etologia. Meu Deus, o que é isso? Então, a etologia é o estudo do comportamento dos animais, certo? Então nós vamos introduzir o assunto aqui e vamos ter vários vídeos aí agora tratando sobre etologia. Então aqui é a primeira imagem que eu tenho para abrir o curso, é a onça parda, né? Felix concolor, e também é a capa do livro do Kleber Del Claro, que é uma das principais aí autoridades em etologia no Brasil, certo? Então ele tem um livro chamado Comportamento Animal, que vocês devem ler o livro. São só 100 páginas, é um livro muito bom de ler. Parece muito uma conversa, sabe, o livro. E as minhas aulas aqui é uma interpretação do livro dele, certo? Então espero que eu não tenha cometido nenhum erro aqui, ou poucos erros interpretando o livro dele. Então quem achar que está diferente, ou até se ele mesmo quiser criticar, fica à vontade aí para retirar as dúvidas caso tenha falado alguma bobagem aqui, certo? Então aqui, ó, a outra imagenzinha que aparece aqui já de entrada é uma cobra morta, certo? Não, errado. É uma cobra se fazendo de morta. Eu nunca lembro se é tanatose ou tatanose. Mas isso, acho que é tanatose. É quando um animal, eles também chamam em inglês play dead, né, brinca de morto, para evitar ser comido. Então, alguns animais não gostam do gosto do outro animal após ele ter falecido, né, ou alguns dias. Já começa a ficar azedo, né? E aí eles se fazem de mortos, de preferência antes do animal ver o predador, e aí isso evita com que o animal seja comido, certo? Então esse é um dos comportamentos que a gente vai falar depois em outros vídeos de etologia de A a Z, que eu listei todos os comportamentos de A a Z, e aí a gente vai ver todos esses detalhes, certo? Esse vídeo introdutório, ele é mais como fazer estudos de etologia, certo? E aqui tem outras coisas curiosas, né, como a lagarto, né? Lagartinha não, né? Lagarto. Que além de se fazer de morto, ele rola se não der certo. Tá? Fica uma bolinha e vai descendo a ladeira. Isso também é comum em aranhas para evitar serem comidas por vespas. Então, bem-vindo aí ao mundo dos comportamentos dos animais. Então a gente vai começar com uma introdução, histórico, depois as definições e mais adiante como fazer um trabalhinho de etologia. Não é muito fácil, já vou avisando vocês. Então aqui tem já um pensamento do autor do livro, né? E ele acha isso, né? Que a gente estuda animais para também tentar entender melhor como que funcionam os nossos comportamentos, certo? Então, também no livro dele, aí tudo que está colocado aqui, a referência é o livro Comportamento Animal, do Kleber Del Claro, e todos os direitos são dele no livro, certo? Só estou citando aqui e já citando a fonte também. Não tem nenhum problema com isso. E para fazer até uma propaganda do livro, vejam como ele escreve, né? Eu coloquei até entre aspas aqui, né? Seja então bem-vindo, né? E lá fora, né? Se você está olhando o vídeo dentro de uma sala, existem milhares de animais esperando por você, principalmente aqui no Brasil, aranhas, insetos que são pouco estudados em termos de comportamento animal. Até mesmo dentro da sua casa pode haver um animal que você possa se interessar pelo comportamento dele. Pode ser até o seu pet, né? Seu animal de estimação. Então, tem 3 livros do Kleber que eu gostaria de citar como fontes. O primeiro eu já falei, e os outros 2 são esses aqui que estão sublinhados, ou o próprio currículo dele. Vocês podem entrar aqui nesse link e ver do que se trata, os trabalhos do Kleber. Aí está ele. E também vocês podem ter videoaulas, né, assim como essa, mas assistir muito aqueles documentários do Discovery, El Encantador de Perros, ou Encantador de Cães,
NetGeo, Animal Planet, todos esses canais passam toneladas de vídeos sobre comportamento animal. E muitos desses vídeos foram disponibilizados no YouTube também. Então você pode acessar lá. Por exemplo, um que eu gosto muito é Yellowstone, né, Battleground, eu acho que é a pronúncia correta, que é o campo de batalha de Yellowstone. Tem vídeos excelentes nesse documentário falando sobre como a raposa do Ártico é o cão do Ártico, eu não sei muito bem. Eu não sou muito bom de animais, mas ele faz de conta que está brincando com o filhote do bisão ou do búfalo. Búfalo não, perdão. Aquele animal grande, como é que é o nome? Não é búfalo nem bisão, é o outro, né? Bom, daqui a pouco eu lembro. Ou um filhote até do bisão, pode ser, beleza. Vai lá, faz de conta que está brincando, dá uma entretida no filhotinho e depois ele começa a realmente mudar de comportamento. Tá? A raposa do Ártico começa a se comportar como um predador, mas no começo ela começa a brincar realmente com o filhotinho do animal. Tá? Então é um comportamento bastante bizarro e nesses vídeos tem muitas coisas interessantes. Certo? Beleza? Outro link que eu recomendo muito são essas apresentações do programa de pós-graduação em ecologia, lá no SlideShare, né, tem muita coisa lá, do Harold Gordon Fowler, certo? Gordon Fowler. Ele tem centenas de vídeos, né, de apresentações falando sobre os mais diversos tópicos em ecologia e tem muita coisa também de comportamento animal. Aqui também, no link da UFU, né, no laboratório lá do Kleber, tem muitos trabalhos. Que é esse aqui, ó. Que tem bastante coisa com insetos, comportamento de insetos. Que eu recomendo, é muito interessante, né? Principalmente camuflagem, aquelas formigas que parecem aranha, aranha que parece formiga. E seus comportamentos visando aí. Tem também as aranhas que se parecem flor, como em orquídea, malpighiácea. E aí vocês vão se divertir com as fotos, as coisas que tem lá. Certo? Eu considero um excelente lugar para começar assim, a interagir as coisas que o Kleber fez. Certo? Aí tem os livros, né? As distintas faces do comportamento animal, que mostra que, se não me falha a memória, é o macaco prego, ou macaco aranha, não, acho que é o macaco prego. Um dos poucos, além do homem, né, seres que consegue elaborar ferramentas. Por exemplo, aqui ele está quebrando as nozes para comer a noz. Né? Mais links, o livro da Serra do Japi, né, está em PDF, que foi publicado pelo Kleber e colaboradores. Lá tem uma partezinha sobre comportamento animal. Depois tem os periódicos, né, os periódicos bons fora do Brasil, Animal Behavior. E aí agora a gente já começa o curso definindo o que é etologia, certo? Então tem uma definição do próprio Kleber. Bom, eu não vou mais falar porque aqui tudo é quase dele, então eu vou falar assim, ó. Né, um exercício da curiosidade humana na tentativa de compreensão da sua própria natureza animal. Né? Então é um exercício de curiosidade, é observação, acima de tudo. Né? E tentativa de entendimento do que está acontecendo. E o legal de trabalhar com etologia é que você não precisa ter muito material sofisticado, né? Basta ter bons olhos, bons ouvidos, bom nariz, boa coluna vertebral, né? Porque às vezes cansa observar formigas, por exemplo, e manter o bico fechado, né? Senão você não vai observar animal nenhum. E aí com um caderninho, né? Um binóculo, alguma coisa bem simples, você pode fazer isso que está escrito aí, né? Uma tese sobre algo totalmente novo. E principalmente nos países tropicais isso é muito comum. Pronto? Então vamos seguir. Tudo que o animal faz ou deixa até de fazer, como dormir, por exemplo, ele está deixando de fazer uma atividade, ele está dormindo.
hibernar, congelar, fingir de morto, tudo que o animal deixa de fazer e faz, tudo é comportamento animal. Tá? Então, se tu achar um urso hibernando lá por 6 meses, é um comportamento. Um animal se fazendo de morto é um comportamento. Um animal parado está se comportando. Porque se ele se mexer, ele pode ser predado ou ser visto como predador. Então lembrem, se você vê um bichinho parado lá, nossa, que monótono, que chato. Isso também faz parte do comportamento dele. Tem uma função evolutiva. Tá? Tem um objetivo evolutivo. E aí, é justamente essa palavra-chave para entender. Né? Os animais evoluíram, os comportamentos evoluíram para resolver problemas práticos. Né? Então vou deixar aqui para vocês lerem esse parágrafo um pouco mais longo sobre, né, qual é a abordagem, né, evolutiva dos comportamentos, o valor adaptativo, né, que o comportamento do animal pode ter, quais são as vantagens do que ele faz em relação a ele não fazer, né, tudo isso. Continuando com agora os livros clássicos, os artigos clássicos de comportamento animal. Isso aqui é do próprio livro do Kleber, né? Ele cita lá, ó, se você quiser se aprofundar, leia o artigo do Altman. Se você quer se aprofundar, leia o artigo do Cuthill ou do Fox Roger. E aí ele dá uma comunicada aqui, o que ele achou do livro. Antes da gente falar sobre comportamento animal, a gente deveria rever o tema evolução, certo? Então, lembrem, as primeiras palestras que eu publiquei no YouTube há um ano, mais atrás, são sobre evolução, os primeiros vídeos lá. Então, deem uma olhada lá antes e depois voltem aqui, tá? Então, passou rapidinho agora, mas lá tem um curso de evolução. Façam um curso lá. O áudio não tá essas coisas, mas acho que com um pouco de paciência vocês vão conseguir entender. E voltem aqui. Voltaram? Então tá bom, continuamos então. Já estudaram evolução, né? Sabem o que é evolução. Então, com esse ponto de partida, eu continuo agora. Né? Então, nós vamos falar sobre como se fazer perguntas em comportamento animal, que faz parte do ciclo de indagação. Observa um comportamento, questiona uma pergunta sobre ele, qual o objetivo do comportamento, quais as vantagens adaptativas, o que esse comportamento favorece em relação a outros. Elaboro a pergunta, tento responder a pergunta, faço métodos, coleto resultados, que são observações, analiso os dados estatisticamente, sempre que possível, para poder ter uma extrapolação maior, e depois respondo a pergunta. Né? Discuto os resultados, o que poderia ter dado errado, o que poderia ser um erro de metodologia, o que apareceu de novo, que não era esperado e sempre aparece, concluo se eu respondi a pergunta ou não, e proponho novos estudos, isso num minuto falando, né, sobre ciclo de indagação. Ou proponho novos trabalhos para elucidar pontos obscuros. Aqui também a gente poderá falar mais adiante do curso sobre conservação dos animais, né? Será que dentro de um zoológico os comportamentos são confiáveis para a gente observar? Claro que não, né? E o que altera, né? Você colocar o animal em cativeiro, como que funciona tudo isso. Tá? Mas isso a gente pode falar mais adiante. Agora nós vamos entrar aí com o interesse do ser humano em entender os animais. Como que começou isso? Tá? Começou porque a gente tinha que se aproximar dos animais e até tem uma distância, né? Depois a gente vai ver ao longo do curso. Tem aquela distância que você pode se aproximar do animal, e em passarinho isso é muito comum, né? Passarinho que fica no interior da mata, alguns não são muito de voar, eles só voam em último caso. Aí você aproxima 5 metros, ele mantém sempre 5 metros de você, que é a distância de segurança dele, né? Então o ser humano começou a estudar o comportamento dos animais para caçar os animais. Se você ficar fazendo barulho, a caça foge, você não caça. Então, isso já vem da pré-história, né? Domesticação, caça, o ser humano tentando entender os animais para poder se alimentar. Aqui tem lagartos, peixes e aves, né, em cavernas. Com 10 mil anos atrás, essas pinturas já indicam o interesse do ser humano em entender o comportamento dos animais. Pelo menos para conseguir caçar eles e não morrer.
Então foi graças à etologia, ao estudo do comportamento dos animais, mesmo que na pré-história, que a gente conseguiu chegar onde a gente chegou hoje. Então se alguém falar, pô, etologia não tem nada a ver, não tem importância nenhuma no curso de biologia, estão completamente enganados. Assim como a agricultura é importante para a espécie humana ter chegado onde ela chegou, o estudo do comportamento dos animais é fundamental. Aí tem aquelas lendas rurais, né, de que esses estudos seriam sonhos, né, representam sonhos do caçador, a tentativa de realizar um desejo, segundo Freud, né, a definição do que é um sonho. E eles sonhavam que iam conseguir caçar no dia seguinte. E aí eles pintavam nas paredes os sonhos e começava a dar sorte, ou por algum motivo algum teve sorte, e virou um ritual. Então o estudo dessas coisas, né, o aparecimento do estudo do comportamento dos animais, também está vinculado ao próprio surgimento da religião, talvez, em alguns casos, certo? Rituais, né? O ser humano ritualiza. Da mesma forma como a alta concentração de nutrientes nos esqueletos humanos dos mortos enterrados originavam flores melhores, bonitinhas ali em cima, e daí que surgiu essa ideia de colocar flor nos cadáveres, né? Você enterrava o corpo, ou as primeiras pessoas que enterraram aconteceu isso, eles relacionaram até que colocando flor, talvez o morto voltasse como uma flor, ou será que o morto não voltou como uma flor? Ressurgiu. Então o surgimento realmente dessa crença de que há uma pós-vida está muito relacionado a essas coisas. Vai saber o que se passava na cabeça das pessoas há 10 mil anos atrás. Eles, por algum motivo, enterraram o cadáver, pois estava cheirando mal, não quiseram comer, porque já estava passado. Aí nasceu flores e a pessoa ligou lá. Nossa, será que ele ressurgiu como uma flor? E aí eles colocavam flores sempre nos túmulos. Bom, isso tem mais a ver com antropologia, não gostaria muito de entrar aqui agora, mas tem coisas relacionadas, certo? Que é bom vocês investigar depois que tiverem interesse. Saber de onde veio a religião, saber de onde veio os sonhos, o que tudo isso significa no ser humano. A etologia ajuda um pouco a entender. E aí tem esses desenhos assim, que parecem muito misteriosos, assim, né? Que o cara quis dizer aqui, né? Isso aqui é tudo no Brasil, ali no Piauí tem muito. Né? Aí vai aparecer de vez em quando um cactus, aqui ó, por exemplo, né? Uma tartaruga talvez, e uma arte moderna quase, né? Uma ave lá, ó, tá vendo? E o que as pessoas pensavam na época ficou registrado assim, certo? Nesses lugares, como na Serra da Confusão, né? Ó, os animaizinhos saltando. E lá tem, ó, duas pessoas de mãos dadas, ó que bonito isso. O amor estava no ar já há 10 mil anos atrás, lá no Piauí. Bom, continuando sobre a história da etologia. O Prêmio Nobel de Medicina em 73 foi dado a etólogos, né, principalmente a Konrad Lorenz, que foi um dos grandes expoentes da etologia mundial, né? Foi ele que descobriu o imprinting, que depois a gente vai falar melhor o que é uma tendência do filhote seguir qualquer coisa como mãe. A primeira coisa que você apresentar, ele vai chamar de mãe, tá? E aí ele fez vários estudos assim, que esse cara do Cavanhaque aqui, junto com os outros, ganharam o prêmio Nobel muito por causa desses trabalhos, certo? Aqui está outro estudo clássico dele, quando ele descobriu isso, né? Tinha 3 patinhos bem novinhos que não conheceram a mãe e eles seguiram o Conrad para tudo que é lado. Depois virou até uma coisa difícil dele lidar isso aqui, né? Os bichos atrás dele. Aí foi daí que surgiu a ideia de que talvez ele se apegasse à primeira coisa como sendo mãe. E aí ele testou várias vezes isso, e colocou lá um boneco de pano, um carrinho de supermercado, colocou um carrinho a controle remoto, uma bola de futebol, e os bichinhos chamavam de mãe. Tá? Foi daí que ele, em poucas palavras, ele descobriu o que é o imprinting. Né? Então aqui para as descobertas, né, para elucidar, né,
os padrões de comportamento social individual. Então foi a partir disso que ele ganhou o prêmio Nobel. E aí as cenas clássicas, o Conrad para cá, o Conrad para lá e os patinhos de atrás. Vocês vão curtir estudar a etologia, tá? Na atualidade, a coisa evoluiu bastante, né? Desde a década de 70. Tem genética, bioquímica, botânica, ecologia e muitas manipulações experimentais. Então hoje em dia não basta muito você observar, você tem que testar hipóteses, né? Popper, né? Karl Popper, filosofia. Vocês têm que ler também um pouquinho para entender o que são testes de hipóteses e toda a filosofia da ciência. E aí vocês vão saber do que se trata isso. E agora também não basta você descrever. Algumas revistas têm essa tendência de você ter que provar matematicamente o que está falando. Para algumas pessoas, a matemática é a linguagem da natureza, né? E aí fica mais complicado, sendo que muitas vezes você tem poucos bichinhos para testar essas teorias. Então, começou sempre com uma ciência observacional e hoje virou uma ciência mais experimental. Sobre ler e observar é importantíssimo para começar. Tá? Então aqui, por exemplo, não havia nenhum estudo como as formigas faziam para encontrar hemípteros. Tá? Então você tem que ir na natureza, observar para ter um ponto de partida e ler muito para ver se o que você vai fazer já não foi feito. Ou se foi feito parecido, onde se pode avançar. Tá? Como escrever, eu deixo aqui esses nomes para vocês irem nos canais deles, né? Procurarem os livros deles. Peter Feisinger e Gilson Volpato, vocês vão entender tudo, como é que faz um TCC, um trabalho, como é que se faz ciência, tudo com base numa pergunta científica. Então, é bom que vocês comecem a pensar nisso, certo? Quanto tempo gastei com vocês? Quase meia hora, né? Então, eu estou dando dicas aí do que vocês devem se informar para começar a estudar aqui etologia. Não tenham em mente só que vocês vão estudar etologia. Vocês têm que ter uma boa leitura para entender antropologia um pouco, para entender geografia, biogeografia. Vocês têm que estudar um pouco de filosofia da ciência. Vocês têm que estudar um pouco de como que faz um trabalho, o que é um trabalho científico. Também as leis que protegem os animais, né, a manipulação de animais. Várias coisas que a própria psicologia, né, você tem que estudar um pouco para entender tudo isso. Então, como que eu procuro uma leitura no Google Academic sobre comportamento de um animal? Tem que saber o nome dele. Quero estudar o Félix Concolor. Então, põe lá, Félix Concolor, entre aspas, e vamos ver o que aparece. Você vai ter que peneirar depois. Você pode colocar, aí não entre aspas, você pode colocar Félix Concolor e comportamento. Tá? Então é a busca por palavras-chave, a busca pelo nome do organismo. Ou, como eu falei, quem trabalha no Brasil com etologia de renome, Kleber Deu Claro. Então põe lá, Kleber Deu Claro, no Google Acadêmico, que vai aparecer os trabalhos deles. Põe lá Conrad Lorenz, vai aparecer os trabalhos dele. Né? E revisões. Né? Tem revistas chamadas Annual Review, né, of Systematics Evolution, e deve ter algum que tenha talvez específico para comportamento animal, não sei, mas esses Annual Reviews, eles trazem atualizações de temas. Então, a ciência produz muito artigo, muita coisa nova, e sempre tem alguém que para pensar e diz, não, vou resumir tudo que foi feito sobre canibalismo em animais. Aí tu lê lá e vê se o que você vai fazer é novidade ou não. E sinto muito, tá? O último quadrinho aqui, ó. Não tem como escapar. E aí, os clássicos, né? Então, procure os livros que foram definidores, né? Da ciência, do comportamento animal, e você vai saber quem que primeiro fez, que ano que foi, quanto é velho o assunto, quanto é novo.
até onde eu posso ir. E se você esquecer um passo desses clássicos, né, desdobramento lá da década de 30, importante, as pessoas vão perceber que você só lê o que é publicado nos últimos anos e esquece de todo o passado. E às vezes tem coisas que ficam pouco divulgadas no passado e são altamente importantes. Só para citar um exemplo, Mendel, né? Mendel publicou as coisas dele em algumas revistas não muito top e ficou um pouco obscuro e ficou guardado lá numa estante, até que depois de 40, 50 anos alguém leu, estava toda a base para genética lá, certo? Então, as coisas que não estão na internet, né? Hoje em dia a gente vai falar muito disso. Como procurar coisas antigas. Essas coisas são importantes, pois são os caminhos trilhados. É a mesma coisa que você querer começar a jogar xadrez e não ler nada sobre o que é uma abertura Rui Lopes, o que é alguma coisa assim, tá? Então, observação da natureza e leitura que vai nos conduzir a perguntas realmente novas. Você pode observar uma coisa e achar a coisa mais linda possível. Mas vai lá e todo mundo já escreveu sobre isso, não era nenhuma novidade. Se você não fizer isso, vai fazer todo o trabalho e tal, vai perder um tempão, vai mandar para a revista vai falar, há um ano atrás um cara chegou à mesma conclusão que você, quase igual. Você ainda pode ser acusado de plágio. Aqui uma pergunta, ó. As gotas de exudato de um himenóptero ou homóptero poderiam estar servindo como pista para as formigas encontrarem os homópteros mais facilmente? Tá? Então as formigas elas protegem os hemípteros. E estes alimentam as formigas com o exudato. Tá? Então essas formigas elas poderiam achar mais facilmente os homópteros, uma vez que tem as gotas do exudato presentes ali. Essa é uma pergunta. Tá? Não leia somente o resumo. Como ler um trabalho? Você começa pelo título, se você vai se interessar ou não, aí você lê o resumo, depois lê o trabalho inteiro. Tá? Não basta ler apenas o resumo, e isso aqui no sentido de você citar o trabalho. Né? Você não pode ler só o resuminho e sair citando e não ler o resto do trabalho. Lá no trabalho pode ter uma explicação de por que alguma coisa no resumo ficou daquele jeito. Ler resumo e continuar ou descartar, aí sim. Para te tomar uma decisão, você lê o resumo. Agora, para discutir um resultado seu, não discuta somente com base num resumo. Né? Quais artigos eu devo ler? Aqueles que têm as perguntas claras e objetivos bem definidos. Tá? Aí, ó. A questão dos exudatos. Vocês podem ler nesse link aí. Também a questão das lagartas. Será que as formigas protegem as lagartas? Será que as lagartas sofrem com as formigas? Aqui tem uma teoria interessante, nova no caso, que foi proposta. Ó, que aquelas larvas defendidas por formigas não precisariam das cerdas urticantes. Né? Então algumas formigas comem lagarta, mas outras formigas protegem as lagartas. Talvez a lagarta secrete algum açúcarzinho aqui e a formiga defende a lagarta. Aí são caminhos alternativos, ou ela tem esses pelos urticantes ou ela usa outros insetos para defender ela. Interessante, né? Sobre um orientador em trabalhos de etologia. Nem todos os problemas se resolvem com ele. Tá? Ele não faz milagres. Na opinião do Kleber, o melhor orientador é aquele que indica com precisão o que deve ser lido. Certo? Dentre um universo imenso de coisas publicadas, ele vai dizer assim, nossa, esse cara aqui é bom. Esse cara aqui tem um monte de artigo, mas não sei, talvez não seja bom, seja a melhor fonte para você começar. Beleza? Então, para entender a etologia, é importante ser um bom observador, saber de várias partes da ciência, né? Saber ler e ler, para ver se o que você vai fazer já não foi feito. Alguns conceitos, né, sobre a cor dos animais. Para que os animais têm cor?
defesa é apenas uma delas, tá? As cores podem servir para atrair um parceiro, para regular a temperatura do animal e comunicação, certo? Esse é o caso mais clássico, né? Até essa foto é minha. Tirei lá em Ilhéus, na Bahia, essa foto de uma borboleta que parecia gostar dessa árvore. Aí eu fiquei pensando, nossa, que bonita a borboleta, né? Nem pensei muito na mancha, na árvore. Aí eu levei para uma professora lá da UESC, né? E ela tirou a cor da foto. Falou, nossa, se algum animal enxergar sem cor, ele não enxerga a borboleta. Querem ver só? Ó, cadê a borboleta? Sumiu, né? Ó, 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 viu? Aí, nesse dia, eu fiquei muito mais interessado pelo comportamento animal, certo? Pois foi na prática que eu aprendi isso, né? E com a dica de uma professora. Bom, as borboletas, no caso, elas possuem sangue frio. E com o frio elas nem podem voar. Então, se elas se aquecerem demais também, elas morrem. E também a borboleta não sua, né? Então elas se comportam daquela forma de ficar paradinha lá e mexendo as asas, às vezes para controlar a temperatura para começar a manhã delas, né? Se vocês quiserem ler sobre as borboletas, leiam aqui, ó. Learn about butterflies. Vocês vão gostar. Então, muitas vezes de manhã cedo, você sai e vê a borboleta parada lá e acha que ela não está fazendo nada, mas na verdade ela está se aquecendo e isso tem um significado evolutivo, né? Ela se aquecer. Um outro caso clássico com borboletas, que eu acabei de lembrar agora, é logo quando elas saem da fase larval, né? Elas precisam bombear oxigênio, se não me falha a memória, para dentro das asas. E aí elas também tomam esse solzinho e vai inflando a asa para depois ela poder voar. Bom, e daí? Para que serve você saber que as borboletas acordam de manhã cedo e tem que sair para o sol e ficar parado até se aquecer? Porque aí você vai usar essa informação de etologia em outros estudos. Você gosta de catalogar borboletas, você é sistemata de borboletas, ou até você trabalha com comportamento de borboletas. Qual é o melhor horário para pegar elas? É quando elas estão fazendo isso, porque elas dificilmente vão parar de fazer isso para fazer outra coisa. Até elas não vão nem conseguir voar se elas não estiverem aquecidas. Belezinha? Bom, aqui tem uma questão da comunicação entre as borboletas pela cor. Tá? Na verdade, é um pouco complicado isso para começar no curso falando disso, mas vamos lá, vou deixar escrito aqui, vocês leem, pensem melhor na minha explicação e no que significa isso. É uma forma que elas têm de se comunicar sem que os outros saibam. Tá? As aves enxergam só parte do espectro ultravioleta. Né? E as borboletas elas enxergam partes do espectro que as aves não enxergam. Então elas têm sinalizações aí. E às vezes vocês veem a borboleta, ela fica paradinha, abre e fecha a asa. Então ela está mostrando alguma coisa para outra borboleta, mas não para a ave, porque a ave não vai enxergar. Tá? Em poucas palavras, é isso. Tem uma substância que absorve a ultravioleta e delimita qual é a parte do sinal que vai só para outra borboleta, né? E aí a borboleta, olha só, se posiciona num determinado ângulo, numa determinada posição ali, para emitir o sinal. E o omatídeo, que seria o olho da outra borboleta, que vai interpretar aquele sinal ali. E as aves não vão entender nada, não vão saber do que se trata. Tá? Lá tem uma substância chamada pterina. Aí está ela, né? Muito nitrogênio. Lá o omatídeo. Bom, um outro conceito inicial importante, e para que servem as cores, né? É o aposematismo, ou seja, é uma forma de alerta. Tá? Esqueçam o imprint aqui, a gente fala depois. Então, por que o animal é muito colorido? Porque isso é um sinal quase como um sinal vermelho, literalmente aqui, né? Não avance. Você vai ter problema se você avançar, vai ser
dá mal, né? E muitos animais que não são venenosos, por mutação, começaram a se parecer com animais venenosos e os outros tendem a evitar. E aí, esses animais não venenosos escaparam da predação por causa que tem, ou até porque os outros predadores têm medo deles e aí deram certo, mesmo sem ser venenosos, tá? Isso é o mimetismo, né? Batesiano, né? A gente vai discutir depois o mimetismo milleriano também. Aí, ó, acabei de falar, já apareceu o slide. Tem lagartas, olha que doido isso, que ela parece uma cobrinha. Ó. Isso aqui é uma lagarta. Depois vocês procurem na internet. Lagarta que parece cobra, elas imitam uma cobra. Ela nem sabe que está fazendo isso, ela nunca pensou em fazer isso, ela nem modificou o corpo para fazer isso. Ela sofreu mutação e as que pareciam cobrinha, as outras aves não chegam perto, né? Porque ela não vai querer comer a lagarta sabendo que ela é uma cobra. Porque geralmente a cobra come a ave, né? E não o contrário. Só os falcões, as águias, aí sim, ela vai ver essa cobrinha aqui, que é uma lagarta, não vai estar nem aí, vai comer igual. Mas esse mimetismo ele evoluiu também em borboletas, né? Tem as borboletas venenosas e as que se deram bem para evitar. Então, quando um animal inofensivo imita um animal de gosto ruim ou venenoso, direcionado a um predador comum, isso vai acontecer dessa coincidência, essa mutação, sobreviver como uma alternativa aí. Beleza? O legal dessa história do mimetismo é que ela foi descoberta aqui no Brasil, certo? Depois tem o mimetismo milleriano, que é um pouco mais complicado, tá? Quem descobriu foi Johann Friedrich Theodor Miller. Eita nós! Ele estudou em medicina em Greifswald e Rebelde, né? Vocês podem ver aí. Tem um livro bem legal sobre ele que descobriu uma outra forma de mimetismo, que eu já vou dizer o que é O Sábio e a Floresta. Era amigo do Darwin, né? Trocava cartinha com o Darwin aí sobre as descobertas dele aqui no Brasil. E foi uma das primeiras pessoas a pensar em modelos matemáticos, que hoje é a filogenia, né? As árvores filogenéticas, aqueles métodos lá de Licklider-Wood, e as coisas complicadas, a verossimilhança, que são as formas de modelar matematicamente a evolução. Foi ele um dos primeiros a pensar nesses cálculos. Então o cara além, agora tem esse aspecto de agricultor aqui, né? Barba grande, chinelinho, bengalinha. Às vezes ele andava descalço mesmo por aí, era um cara extremamente culto, certo? E lá em Itajaí, se não me falha a memória, tem um museu sobre ele. Tá? Olha que museu legal, é uma casinha dessas casinhas de alemão mesmo, que é onde ele morava, é onde ele fez muitas descobertas, inclusive mimetismo. E aí o trabalho dele com as borboletas. Tá? Então ele trocou 30 e poucas cartas com o Darwin, né? Foi o primeiro cientista, como eu já falei, a fazer isso aqui, né? E escreveu 300 artigos, numa época que era na maquininha de escrever, não tinha o Word, essas coisas aí. No Batesiano, o animal ruim demonstra isso para seus predadores, certo? Através da coloração, comportamento, outra característica qualquer. E esse animal seria, segundo Bates, um modelo, qual os outros animais que nada têm de ruim ou desagradável podem imitar. Tá? Então, o mimetismo é uma tentativa de imitar o aposematismo. Tá? No mimetismo milleriano, as duas espécies são venenosas e presas de um predador comum. E aí, quando o predador comeu uma, ele vai evitar a outra também, certo? Pense nisso que foi falado agora. Tá? Aqui a gente vai ter um estudo de caso que está lá no livro, em detalhes sobre como funciona um trabalhinho com mimetismo, ou melhor, com mimetismo de insetos. Tá? Vamos ver um pouquinho, se é que vai dar tempo. Esse exemplo talvez seja um pouco complicado para a gente falar ele em poucos minutos. Então eu acho que eu vou fazer o seguinte. Melhor a gente só mostrar essa figura do que vai se tratar. E a próxima aula eu começo já direto falando do que é esse trabalho aqui que foi feito pelo Kleber Del Claro
sobre os dois insetos aqui, tá? O Mophetta octogutata, um besouro tóxico, impalatável, né? E o mímico, que é o Adesmus colligatus, que ele, por coincidência evolutiva, aí, né, sofreu uma mutação, ficou parecido, mas ele é gostosinho de comer, mas as aves, os animais evitam, porque ele se parece com o outro que é intratável. Tá? A gente vai fazer um teste, vai mostrar como é que ele fez o teste, no caso, para provar se essa hipótese tem sentido ou se isso acontece mesmo. Uma coisa é você afirmar, ele é assim, ele é gostosinho, mas parece com o outro, ninguém come. Então vamos fazer um teste e ver se é mesmo. Então na próxima aula vai ser falado sobre esse trabalho aqui. Tá? Um grande abraço, espero que vocês tenham gostado e bem-vindos então à etologia e às suas fascinantes hipóteses. Até a parte 2 do curso. Um grande abraço.